acerca da Trindade, o capítulo 3, sobre a Trindade. O Cremos diz o seguinte, cremos, professamos e ensinamos o monoteísmo bíblico. Então, afirmação, base acerca do monoteísmo, que Deus é uno em essência ou substância. Então, esses termos são intercambiáveis. Um veio do grego e outro veio do latim. Então, o essência principalmente do grego e o substância principalmente do latim. Então, os dois termos, na verdade, estão querendo falar acerca da mesma coisa. E aí, uma coisa só que era bom destacar, que mesmo que você tenha, por exemplo, o monoteísmo, ele reunindo algumas expressões religiosas, não necessariamente as religiões do monoteísmo estão falando acerca do mesmo Deus, porque dentro de monoteísmo você tem pelo menos 3 grandes religiões, que são as 3 maiores. Que aí você tem, aliás, que o judaísmo nem é uma das maiores, mas é uma das mais antigas. Sim. Então, se você buscar por tamanho, o hinduísmo é muito maior que o judaísmo, o budismo maior que o judaísmo. O hinduísmo é maior do que o judaísmo, em número, número de pessoas. Sim. Que agora, em antiguidade, aí se você buscar em antiguidade, o judaísmo supera. Então, se você buscar em número de adeptos pelo mundo, então, judaísmo, cristianismo e islamismo. E islamismo se entende a terceira revelação, que veio corrigir erros do cristianismo e do judaísmo. O islamismo diz que o judaísmo se desviou do seu propósito, por isso que Deus enviou Cristo. Que é mais ou menos o que o cristianismo acha, que cristianismo não, que os evangélicos acham da Igreja Católica. Isso, exatamente, que o católico saiu, que se desviou devido às heresias e por isso a reforma. Então você vê, esse movimento aconteceu várias vezes na história, Sim. Esse movimento de separação, Então você tem essa alegação de que o cristianismo faz em relação ao judaísmo, de que os judeus se desviaram do propósito de Deus e por isso Deus enviou Jesus Cristo. Então os muçulmanos, eles acreditam em Jesus Cristo, só que eles não acreditam que Jesus Cristo seja Deus e nem acreditam que ele seja filho de Deus. Os muçulmanos, eles acreditam, eles inclusive respeitam Jesus como um profeta. Então é a mesma coisa do judaísmo? Olha, de certa forma, sim. Por quê? Porque o judaísmo, em alguns aspectos, ele reconhece Jesus até como um mestre, Eu estava conversando com uma judia, eu fui no dentista, lá em Moema, e lá eu conheci uma judia, ela é até médica. Olha, Júnior, acho que eu falei semana passada, mas me deu vontade até de gravar aquilo. Olha só. Que mulher entendida. Impressionante, Quando você vê uma pessoa que busca conhecimento, Não, e eu falei para ela, que eu sou pastor e tudo, e que eu tenho alguns clientes judeus e cara, assim, muito bom. Nossa, a mulher começou a falar sobre o casamento judeu, como funciona. Olha que bom, hein? Como funciona o sepultamento do judeu. Sim, o teísmo a partir de Abraão que adorava um só Deus, um Deus que não tinha imagem de escultura, um Deus que chamou ele. A partir de Abraão você tem o ascendente, para todos os israelitas, posteriormente chamados judeus. Então você tem o judaísmo é monoteísta. A partir do monoteísmo do judaísmo, de dentro dele surge o cristianismo. E aí, com o cristianismo, você tem agora a manifestação, por meio do Senhor Jesus Cristo e a fundação da igreja. E aí, a revelação progressiva, conforme é indicado, nos dá um entendimento melhor acerca de quem é Deus. Tá certo? Então você tem o monoteísmo dentro da concepção judaica, o monoteísmo dá continuidade ao cristianismo, mas com uma concepção maior, com um esclarecimento maior. E aí chega depois, lá pelo século V, tá certo? Século V, VI da era cristã, século VI, na verdade, surge o islamismo, a grande revolução islâmica através de Maomé. E eles se entendem a terceira revelação, que veio corrigir o cristianismo, que eles dizem que no século V o cristianismo se corrompeu. A igreja misturou com o Estado e virou uma corrupção. Aí no século VI veio o islamismo. E o islamismo, segundo eles alegam, veio corrigir o cristianismo e o judaísmo. Mas o islamismo já existia? Ele veio a surgir no século VI, ele não existia antes. O que tinha antes, em Meca, na Arábia, era um politeísmo.
Inclusive Alá era só um dos deuses. Aí onde eu quero chegar, são monoteístas, tá? Adoram um só Deus, segundo eles. Então você tem o islamismo, cristianismo e judaísmo. Só que o Deus do islamismo não é o Deus nem do judaísmo nem do cristianismo. Então mesmo que eles se aleguem monoteístas, eles adoram uma deidade que não tem nada a ver com Yahvé. Então as palavras, mesmo que ele traga essa questão de ter sido revelado, supostamente revelado pelo anjo Gabriel, que o anjo Gabriel tenha trazido as placas de ouro onde estava escrito o Alcorão e tenha ditado para Maomé, que Maomé vai lá e precisa de uma pessoa para escrever, né? Esqueci o nome agora, que dava antigamente, amanuense. Então Maomé faz uso de um amanuense, ele dita o Alcorão a partir do que o anjo Gabriel revela e ele escreve. E aí você tem então a constituição do Alcorão. Mesmo que eles falem sobre Abraão no Alcorão, falem sobre Davi, falem sobre Adão, falem sobre Jesus dentro do Alcorão, mesmo assim você, a partir daquilo que você tem de revelações do Alá, né, no Alcorão, você vê que não tem como conciliar com o Yahvé das Sagradas Escrituras. O ponto principal é que no Alcorão Jesus é somente filho de Maria, somente um filho de Maria, e ele é um profeta. Então é um dos profetas. Talvez então tenha até uma coisa assim de Jesus ser um grande profeta, maior profeta que os outros, mas ele não é maior do que Maomé, tá certo? Maomé é a terceira revelação, como eles chamam, e ele veio trazer uma correção sobre as demais e afirma, tá certo, que Alá, eles colocam dessa maneira, que Alá não tem associados, querendo com isso dizer que Jesus não é o Filho de Deus, né? Que Jesus ele é apenas um profeta. Então quando você olha para essas características, você vê aí graves erros, né? Você vê aí graves equívocos, né, em relação a isso, principalmente quando você começa a analisar e ver que para Maomé ele constituía a revelação que ele chama de islamismo, ele teve influências judaicas e influências cristãs. Ele era, segundo afirmam, ele fazia saques em caravanas, ele roubava caravanas. E aí quando ele começa a ter contato com a comunidade cristã e com a comunidade judaica, ele começa a absorver um pouco dessa cultura, né? Ele começa a entender um pouco mais dessa cultura. E aí quando ele estabelece a sua religião, parte dessa cultura que ele absorveu, ele transmite no seu livro sagrado, só que muita coisa ele distorce, tá certo? Sim. Causa uma distorção para produzir então essa chamada terceira revelação. Para valorizar o seu peixe. Exatamente, porque eles vieram como uma forma de correção das demais, então as demais têm que submeter a ele. E aí estabelecer alguns princípios como a Guerra Santa, né, que ninguém pode resistir ao islamismo, inclusive a própria palavra islamismo significa sujeição, então você tem que se sujeitar ao islamismo a qualquer custo. Se você não se sujeitar deliberadamente, você será sujeitado pela força. Aí onde entra, né, a chamada Guerra Santa, o jihad, né? Eles estão em constante guerra contra as demais. Se um cara ele leu o Alcorão, ele for fiel ao Alcorão, ele vai estabelecer uma guerra contra todas as outras religiões. Ele vai se comportar dessa maneira. É porque nele o pastor, como é que é o... não sei. Realmente, nós falamos acerca de uma tradição judaico-cristã, que é uma linha de continuidade. O cristianismo, ele não veio simplesmente combater o judaísmo, ele veio para trazer uma revelação que parte de dentro, tá certo, daquilo onde estava o judaísmo, que é a revelação de Deus ao longo de todo o Antigo Testamento, mas agora trazendo o desdobramento dela para o Novo Testamento, com a vinda do Filho de Deus que havia sido prometido. Então é uma linha de continuidade, tá certo? Por isso que muitos judeus, começou entre eles inclusive, né, eram judeus, os primeiros apóstolos, e muitos dos judeus aderiram ao cristianismo, por ser uma linha de continuidade. Agora aqueles que resistiram, até hoje, né, resistem, não aceitam Jesus como Deus, até porque, como Messias. Além de ser uma linha de continuidade, aí ele entendeu que Jesus já estava lá, quando Deus diz, façamos. Aí se abre de fato, né, o véu sobre ele, ele consegue entender quem é Jesus, que Jesus
Ele é o Criador de todas as coisas. Exatamente. Né? Ele vem para nós como alguém que foi enviado por Deus, como servo, né? Como Cordeiro de Deus. Só que esse é apenas um aspecto de Cristo. Então Cristo é o Cordeiro de Deus, mas Cristo também é o Deus pré-encarnado, é o Logos divino pré-encarnado, como João vai abordar no Evangelho dele. Então é interessante. E na discussão de Paulo usou muito esse Jesus encarnado. É verdade. Exatamente. As discussões dele, dos julgamentos, ele usa muito isso para poder explicar. Verdade. E aí, quando ele fala sobre salvação, ele dá um enfoque sobre o Jesus crucificado, né? Aí, quando fala sobre glorificação, ele fala sobre Jesus glorificado. E aí ele fala que se Jesus não ressuscitou, nós também não ressuscitaremos. E se nós não ressuscitarmos, nós estamos mortos no nosso pecado. E tudo foi em vão. Então ele coloca como um ponto principal, uma situação sem a qual não é possível entender a salvação, de Jesus encarnado, crucificado, ressurreto e glorificado. Então é muito importante ver tudo isso em Paulo, muito importante. Então, primeiro essa questão do monoteísmo, que eu queria deixar claro, e outra coisa também é sobre trindade, tá certo? Já no comecinho aqui eu já quero deixar isso claro também. Por quê? Não existe trindade fora da Bíblia. Aí você pode dizer, mas no Egito tem lá Osíris, Ísis e Horus. Aí no hinduísmo tem Cristo, tem Vishnu, Shiva e Brahma. Aí se a gente for para outros lugares, Semiramis, Tamos, não sei quem, Baal, Azed, tem trindade em várias religiões pagãs do mundo, como os testemunhos de Jeová adoram dizer. E aí eu digo para você, não existe trindade fora da Bíblia, existe tríades. Por quê? Essas tríades de deuses, eles são deuses independentes uns dos outros. Então Ísis e Horus podem até estar associados, podem até trabalhar em conjunto, mas eles não estão ligados um ao outro, tá certo? Eles não estão interligados, eles não constituem uma só pessoa, um só ser, e sim três seres independentes, três deuses independentes que trabalham em conjunto. A única coisa que eles fazem é trabalhar juntos. Por exemplo, a questão do hinduísmo, de Vishnu, Shiva e Brahma, é a questão deles serem chamados dentro da teologia hindu de avatares, de manifestação. Então o Deus do hinduísmo é impessoal, tá certo? É como se fosse uma fumacinha, né? Ele está misturado com tudo. Então Deus é tudo e tudo é Deus, né? Dentro desse conceito. Então ele é impessoal, ele é uma energia, uma força. Quando ele se manifesta dentro de alguma ação, seja uma ação criativa, aí é Brahma, seja uma ação destrutiva, aí é Vishnu, né? Shiva, Deus da destruição é Shiva. Seja uma ação conservadora, aí é Vishnu. Quando Deus está preservando as coisas, ele está como Vishnu. Está destruindo tudo, aí ele é Shiva. Ele está construindo, está criando, aí ele é Brahma, tá certo? Então você tem essas manifestações, tá certo? Esses avatares de um Deus impessoal. E aí, de acordo com as manifestações, ele muda de nome. Muda de nome, exatamente. Então, enquanto uns eles prezam pela individualidade da pessoa, outros apagam a individualidade da pessoa em prol da manifestação desse Deus impessoal, sendo eles apenas meras formas do mesmo Deus, tá certo? Então você tem esses diferentes tipos de manifestações. Então nenhum deles é trindade, todos eles são tríades. Então você tem várias tríades ao longo do paganismo. Você só tem trindade na Bíblia, que é onde, depois de muita pesquisa, depois de muito estudo em cima dos próprios textos sagrados, eu vou trazer aqui para o Senhor os textos que a gente usa para fundamentar a trindade. Depois de uma grande análise sobre isso, entendeu-se a trindade. A trindade ele é compreendida. A trindade ele é o ápice de uma compreensão dos textos sagrados. Então, mesmo que o termo trindade não esteja na Bíblia, toda a conceituação dela está. Ela nasce de uma leitura, ela nasce de um estudo das Sagradas Escrituras, para você entender a manifestação de cada pessoa, e que mesmo com a manifestação, vamos dizer assim, específica de cada pessoa, eles não constituem três deuses separados, mas um só Deus.
dentro daquele conceito de unidade composta, conforme eu até falei na aula passada, que é o Ahad, que você encontra. Ouve Israel, o Senhor teu Deus, o Senhor é um. Esse um ou único é Ahad no hebraico. Esse Ahad, ele diz respeito a uma unidade composta, né, como uma coleção dentro de um estojo. Assim você tem Pai, Filho e Espírito Santo dentro de uma unidade, de Ahad, tá ok? Então continuando aqui, diz o seguinte, ó: que Deus é único em essência ou substância, né? É individual em natureza e que subsiste eternamente em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, iguais em poder, glória e majestade, e distintos em função. Então existe as atribuições do Pai, as atribuições do Filho, as atribuições do Espírito, manifestação e aspecto. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. As Escrituras Sagradas claramente revelam que a Trindade é real e verdadeira, uma só essência ou substância, como ele coloca aqui, em três pessoas. Cada pessoa da Santíssima Trindade possui todos os atributos divinos: onipotência, onisciência, onipresença, soberania e eternidade. A Bíblia chama textualmente de Deus cada uma delas. As Escrituras Sagradas, no entanto, afirmam que há um só Deus e que Deus é um. Todavia, para nós há um só Deus, mas Deus é um. Há um só Deus, 1 Coríntios 8,6. Mas Deus é um, Gálatas 3,20. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Efésios 4,6. E aí eu quero começar aqui a levantar algumas questões. A primeira é a seguinte: que existem muitas manifestações acerca de Deus que estão em contraste, tá certo? Que estão contra a afirmação bíblica acerca de Deus. Então eu queria só mencionar essas afirmações para a gente passar adiante. Você tem, por exemplo, o ateísmo, que é a negação da existência de Deus, tá ok? Então você tem essa ala da sociedade que surgiu posteriormente a partir de certas linhas filosóficas e que se posiciona em antagonismo a Deus. Aí quando eles se posicionam assim, eles vão tentar constituir todo um meio explicativo para tirar sempre Deus, eliminar a possibilidade da atuação de Deus na natureza. Aí você tem, por exemplo, o evolucionismo darwinista, que tenta explicar a transformação de todas as criaturas e a sua evolução a partir de um processo natural, tirando o sobrenatural. Você tem, por exemplo, a visão materialista sobre a história de Karl Marx, que tira a ação de Deus de todos os fatos históricos. Você tem, por exemplo, dentro do ramo da ciência, da física, você tem a teoria do Big Bang, por exemplo, que tenta explicar a origem de todo o universo somente por um processo material e não guiado, processo aleatório, tá ok? Então todas essas formas, né, de teorização são sempre meios de tentar tirar o sobrenatural e, mais especificamente, eliminar a possibilidade da existência de Deus. Então, quando você vê essas construções, você sabe que por trás delas está uma mente ideológica. Essa mente ideológica é ateia, tá ok? Que é aí onde entra a questão de você duvidar e você questionar toda a pretensa neutralidade de certos cientistas. Então, cientistas, alguns deles querem colocar esse rótulo de ciência para alegar para si neutralidade, dizer, eu não tenho uma posição ideológica, eu estou simplesmente analisando evidências e fatos, tá certo? E fazendo constatações a partir dessa análise fria. Só que quando você começa a ver a maneira como ele lida com as informações, você começa a ver ali uma condução. Então ele sempre dá mais valor a esses fatos, essas evidências, tá certo? Que venham a corroborar com o seu posicionamento. Aí você sabe, existe uma ideologia que está conduzindo esse trabalho que está fazendo, essa pesquisa. Por quê? Tem outros dados que ele não observa, que é aí onde você vê, por exemplo, o nascimento do chamado criacionismo científico. Inclusive Adalto Lourenço, ele defende, né, essa posição, que é onde você pega muitos cientistas que começam a analisar essas teorias que foram construídas e começam a ver os buracos no evolucionismo, que o evolucionismo não funciona, é uma teoria fracassada, mas ela continua sendo sustentada
né, devido a todo essa ela autoritarismo com que ele se coloca. E ela ganhou essa ala de ensino, né? Exatamente, aí ele vai sendo propagado porque existe mentira. uma base científica, ideológica, existe uma base política ideológica que pega essa. Marx, quando ficou sabendo de Darwin, ele regozijou, porque ele falou: olha, agora eu tenho um braço científico para explicar minha teoria política, né? Então o cara, ele conseguiu chegar ao poder, o que ele vai favorecer? Esta linha, tá certo? Ele vai propagar isso aí. Por exemplo, os caras, eles são tão engajados nessa luta deles contra Deus, que eles vão em todas as áreas. Por exemplo, você pega até desenhos animados que eles produzem para divulgar esta visão de mundo, essa visão de mundo até. Quando você vê, por exemplo, os Simpsons, que zomba, que escarnece, que faz chacota de qualquer expressividade religiosa que admita a existência de Deus, colocando isso como estupidez e ignorância total. Então você tem, só para dar um exemplo, tanto dentro de um desenho animado, quanto dentro de um seriado, de uma novela, de um filme, de uma palestra, de uma universidade, tá certo? Você sempre tem em todas as áreas alguém com uma postura ideológica defendendo a sua linha de interpretação. Então, por isso que eu duvido da suposta neutralidade. Eu confio mais na honestidade da pessoa dizer: eu entendo desta maneira, tá certo? É dessa maneira que eu trabalho. Então ele deixa muito claro para você quais são os pressupostos dele, no que ele acredita. Agora, quando um cara vem para você dizendo que ele é neutro e está apenas apegado aos fatos, duvide disso. Ele tem uma formação. Ele tem, a partir dessa formação que ele tem, teve que depositar fé, tá certo? Nessa formação. Então o que você vê por aí sendo alegado como apenas ciência, na verdade esconde muito de ideologia ateia por trás, né? De pessoas que estão tentando negar Deus. E aí quando você vê, por exemplo, um biólogo, tá certo? Que começa a analisar essas informações e vê: ó, isso aqui não fecha. A partir do conhecimento que eu tenho da estrutura humana, da estrutura dos seres, da comunicação pelo DNA, o que o DNA comunica para a próxima geração, o que ele não comunica. Então você vê que o evolucionismo não fecha, não se auto-justifica. Você pega o cara que é físico, que entende a estrutura do espaço, como é que as coisas funcionam. E aí tem até uma importante teoria que fala da quarta lei da termodinâmica, que fala acerca da degradação das coisas, e diz: olha, de acordo com essa determinada lei, o universo não pode ter esses bilhões, esses trilhões de anos. Por quê? Porque ele já teria se deteriorado a partir do funcionamento dessa lei da física. Então, quando o cara tem a linguagem e o conhecimento, ele sabe refutar essas teorias que são impostas para nós. Até eu estava vendo sobre as estrelas, né? Sim. A vida útil das estrelas, né? Dos espaços e tal, e já mostrando o quanto já morreram, né? De estrelas. Exatamente. Mostrando, por exemplo, que as coisas elas tendem ao caos e à desagregação e não à ordem. Sim. Então, se existe uma ordem que funciona, é porque ela foi criada com telos, com objetivo, com causa, tá certo? Ela foi criada com inteligência. Sim. Então você vê cientistas até agora estudando com todas essas ferramentas, com todos esses equipamentos, e até agora não acharam vida em outro lugar. Eu acredito, Júnior, que o grande problema do muito estudar é como o Salomão diz, né? Muito sim. estudar é enfado da carne, né? Enfado e canseiro. Porque ele tenta descobrir aquilo que não tem, que não está encoberto. Sim. A realidade é essa, né? É verdade. Tenta descobrir o que não está encoberto. Sim. Está explícito. Verdade. Mas a pessoa não quer aquilo que está não explícito. quer, ela não aceita, ela não se submete, ela não. Então ela vai tentar um subterfúgio, vai tentar cada vez mais ir mais longe nessa pesquisa, construir teorias. E aí, enquanto ela está falando sozinha, todo mundo aceita a teoria dela. Mas quando começa a surgir outras vozes que também têm capacidade e começam a analisar com outra perspectiva, aí você vê que as teorias caem. Coisa que ela tira como tão certo que hoje, dentro de um meio científico, não é respeitado mais. Agora é imposto para quem não sabe, né? E consequentemente, aqui usa como chave. Isso que vai dizer o que temos que fazer. Sendo que eu vi já muitos médicos e químicos dentro desse contexto da pandemia dizendo: olha, o que a gente faz é analisar, tá certo?
e a partir dessa análise que a gente faz, a gente dá um diagnóstico, ou a gente diz acerca das possibilidades, mas quem tem que tomar decisões, aí você tem um âmbito político, um âmbito filosófico, um âmbito religioso, o cientista em si, o médico, o químico, eles não vão dizer para você qual será o rumo da sociedade. É porque a ciência não tem explicação para isso. Exatamente. Ele vai simplesmente, olha, a partir dos dados que eu tenho, é essas conclusões que eu chego. O que você vai fazer com isso é você tem que decidir, tem que chegar numa deliberação, né, entre as pessoas e tomar os rumos. É porque a ciência não... E nem é do viés dela ter essa... A ciência não pode dogmatizar. Não. Porque ela tem que estar sempre aberta a uma reanálise, a uma mudança. Às vezes a teoria muda porque as evidências também sofreram alterações, agora funcionam de outra maneira. Então é da ciência mesmo essa coisa dessa transformação. Sim. Né, de ter novas teorias que vão substituindo as antigas. Porque ela não dá explicação final. Não dá, não tem. Ela eles não tem essa... Exatamente. Ela não tem esse poder. Ela né? tem que estar sempre analisando de novo, sempre novamente, né, reavaliando essas coisas. Então quando você vê o ateísmo tentar lançar a mão disso, você vê que é uma falácia. É tentando trazer para si essa autoridade. Politeísmo, tá certo? Também é um combate ao politeísmo, a gente afirmar a crença no verdadeiro Deus e como esse Deus se manifesta, né, que é a questão da Trindade. E aí você vê que dentro do politeísmo existem essas manifestações que os testemunhos de Jeová querem alegar que são manifestações de Trindade, e que a Trindade seria na verdade um paganismo dentro do cristianismo. Aí quando você vai analisar essas manifestações, você não vê Trindade ali, você vê tríade, você vê 3 deuses trabalhando juntos um com o outro, mas que não são um só Deus, não se constituem um só Deus. Então não existe Trindade fora da Bíblia. Panteísmo, que eu inclusive já trouxe algum esclarecimento. O materialismo, que começa lá atrás, nos pré-socráticos, que é onde o pessoal quer explicar o mundo através do próprio mundo e não através de Deus, através do ser espiritual, mas através do próprio material, da própria matéria. Aí é como se você fizesse da matéria um Deus, que a matéria tem um poder próprio, tem inteligência, tem capacidade, e a matéria por si mesmo se constitui e se transforma. O agnosticismo, que diz que não é possível conhecer Deus. O positivismo, que é como uma religião humana. Ele diz assim: o que vale é o que o homem consegue entender e explicar. Então aquilo que está dentro do empírico, né, daquilo que o homem consegue analisar, é o que importa. O que está fora disso não interessa para nós. Então você tem o positivismo. Deísmo, que diz que existe um Deus, mas ele não se comunica conosco. O teísmo é aí onde entra aquilo que a gente professa, que o teísmo é um Deus pessoal. Então você tem Deus, ele é uma pessoa, ele existe e ele interage, ele criou todas as coisas e ele governa a história. Então você tem um teísmo. O panenteísmo é uma forma, também afirma a impessoalidade de Deus, mas no sentido de Deus estar em tudo. Então você tem uma forma de panteísmo diferente, enquanto que um panteísmo diz que as coisas são Deus, tá certo? Que toda a criação é Deus. O panenteísmo diz que Deus, na verdade, ele está dentro de todas as coisas. É uma diferença sutil. Enquanto um diz que as próprias coisas são Deus e pronto, outro diz, não, Deus está presente em todas as coisas. Ele não é uma pessoa, ele está de fato diluído na criação, mas ele não é a própria criação, ele está na criação, como se a criação tivesse uma inteligência. Como por exemplo, olha, a célula tem uma inteligência própria para se autorreproduzir e para se proteger. Por quê? Porque ela tem Deus dentro dela, porque essas coisas têm Deus dentro deles, né? A natureza, os animais, então cada um carrega como que um pedacinho de Deus, por isso que eles têm essas características. Então tem um panenteísmo. O enoteísmo diz que existem vários deuses, mas um Deus é superior a eles. Então você tem o monoteísmo, diz que existe um só Deus. O politeísmo diz que existem vários deuses que estão combatendo entre si, ou cooperando entre si. E o enoteísmo diz que existe um Deus que é superior e um monte de outros deuses que são subalternos a ele. E o sabelianismo é aí onde entra a questão que vai tratar mais da Trindade. Sabélio de Ptolemaida e Noetos também, Trindade modal, sem distinguir as pessoas. E aí quando ele diz que a Trindade é o seguinte: existe um Deus que às vezes aparece como Pai, às vezes ele aparece como Filho e às vezes aparece como Espírito. Então ele como que elimina a distinção das pessoas.
Então, filho não é necessariamente filho, tá? O espírito não é necessariamente espírito, o pai não é necessariamente pai. Ele é um só que brinca, às vezes de ser pai, às vezes de ser filho, às vezes de ser espírito. E aí você tem um defeito, né? Por quê? Porque em determinado momento os três vão aparecer juntos. Como é que você explica? Então, mesmo que essas teorias em algum momento elas tenham parecido alguma coisa de boa intenção, o que o cara, eu até consigo ver qual é o medo dele. O problema dele é o seguinte, que alguns ateus, pagãos, combatentes, né, de linha cética, começam a querer avacalhar a coisa. Falam, quer dizer que vocês creem em 3 deuses então vocês são pagãos? Os caras, não, a gente crê no Pai, no Filho e no Espírito Santo, mas são só Deus. Aí o pessoal começa a puxar, então me explica isso. Óbvio que a gente não vai ter uma explicação final. A gente está falando sobre Deus. Se a gente conseguisse explicar Deus de uma forma humana, ele não seria Deus. Ele seria um ser humano como nós, ele seria qualquer outra coisa do universo. Mas se nós estamos falando sobre Deus, nós temos acerca de Deus revelação na Sagrada Escritura, mas não uma explicação final, porque nós não conseguimos entender Deus. Entender Deus é impossível para a nossa mente. Deus é infinito, nós somos finitos. Então o que as pessoas têm que entender é o seguinte: eles não vão calar a boca dos céticos criando teorias, tá certo, que satisfaça eles. Eles têm simplesmente que dizer, olha, o que eu tenho é aquilo que a Escritura me diz, e a Escritura me diz acerca disso, tá ok? Então nós temos que respeitar os limites da Bíblia, os limites da Sagrada Escritura, que ela põe para nós. Nós somos seres humanos, então nós vamos entender apenas dentro daquilo que Deus nos revela. Como diz em Deuteronômio, as coisas reveladas são para vós e vossos filhos, que aí vira tradição. As coisas ocultas, secretas, tá certo? São para Deus somente. Então entender totalmente a Trindade é algo que cabe somente ao próprio Deus. Como fala que o Espírito Santo é o que sonda até as profundezas de Deus. O Espírito Santo tem um conhecimento pleno sobre a Trindade, sobre si mesmo, tá certo? Só que ele não tem como despejar esse conhecimento na nossa mente finita. Né? Então nós não temos capacidade cognitiva para entender toda essa complexidade. É onde nós temos que ficar dentro da revelação. E um cara como Sabelli, por exemplo, eu acredito que ele foi por esse caminho. Olha, então eu vou te dizer o seguinte: é um só Deus, tá? Nós somos monoteístas. Só que Deus às vezes ele vem como filho, às vezes ele vem como pai, às vezes ele vem como espírito. Errado. No batismo você tinha a voz que bradava do céu: esse é meu filho amado que me comprazo. Você tinha a pomba que descia, né, que é o Espírito Santo, numa forma corpórea como uma pomba. Então, da revelação, quem era? Isso, uma manifestação teofânica ali, com o Espírito Santo de Deus bem, com aquela forma. E o Filho, na forma humana, saindo das águas. Você tem a Trindade ali, tá certo? Pai, Filho e Espírito Santo. Então como é que seria esse Deus modal manifesto de forma plena e simultânea? Então quem está onde? Ele está no céu, no trono, ele está saindo do rio, ele está descendo, sendo que os três são cada um uma pessoa, mas um só Deus, tá certo? Então por isso que a Trindade, se você não entender a Trindade, você vai errar em vários pontos. Você vai errar em vários pontos. Por exemplo, Ário dizia: Jesus não é Deus, é o primeiro ser criado, tá certo? E é a maior das criações de Deus, mas ele não é Deus. Se Jesus não é Deus, ele cometeu blasfêmia várias vezes. Sim. Porque se ele não é Deus, ele não podia receber adoração. Sim. Se ele não é Deus, ele não podia perdoar pecados. Então, se nós nos tornarmos adeptos do arianismo, que atualmente é as TJ, Testemunho de Jeová, nós estaríamos logo jogando Jesus dentro de um âmbito dele ser um blasfemo, tá certo? Por exemplo, Jesus dizer: eu e o Pai somos um. Então, se ele não é Deus, ele mereceria ser apedrejado mesmo, teria que ter sido apedrejado, tá certo? Então, isso vai destruir o entendimento acerca de quem é Cristo. Se a gente, por exemplo, aí onde entra aquilo que Sabélio disse, é o que o Voz da Verdade diz hoje. O Voz da Verdade é um grupo que zomba da Trindade de forma absurda. Exatamente. O Moisés, o Carlos Moisés, certa vez ele foi em Ribeirão Preto, uma coisa assim. Lá tem uma igreja batista, o pastor dela é o João Flávio Martinez. Ele estava falando que iam fazer um evento, a prefeitura promoveu o evento, e aí chamou, né, as igrejas e tal para se envolver no evento. E aí iam ter bandas, iam ter pregadores e tal.
E aí, dentro da comissão lá de pastores da cidade, veio lá a proposta de chamar o Voz da Verdade, porque é uma banda muito conhecida e tal. E aí trouxeram a proposta para os pastores que estavam responsáveis pelo evento, né? E o João Flávio Martinez fazia parte dessa banca. Ele hoje é líder do CACP, que é o grupo de apologética. E ele falou para os pastores da mesa, falou: ó, vocês vão autorizar a Voz da Verdade vir? Eles são unicistas, modalistas, eles são hereges, eles falam abertamente contra a Trindade, eles blasfemam contra a Trindade, tá certo? Eles dizem que é uma heresia demoníaca e que é um paganismo dentro da igreja evangélica. Então, se você der espaço para eles, eles vão pregar, eles vão falar essas heresias deles. E aí os pastores fizeram o quê? Chamaram Moisés para um almoço, conversaram com ele, perguntaram para ele se ele ia expor isso, né, no show. Ele disse: não vou falar disso, vou apenas cantar, tá certo? Não vou mexer nessas questões. Quando começou o evento, a primeira coisa que ele fez, eles vieram com seguranças. Quando ele subiu no palanque, os seguranças ficaram nas beiradas do palanque, e ele subiu. A primeira coisa que ele fez: eu desafio qualquer pastor aqui vir aqui em cima desse palanque e me provar que existe Trindade. E aí, quando João Flávio Martinez se levantou para ir, o segurança segurou ele. E aí ficou, o cara deu a palavra dele, e quando chegou na hora, fez uma presepada dessa. Por quê? Porque eles herege mesmo. Herege não tem moral, herege não tem. Tanto o Voz da Verdade quanto o Admitir o Sétimo Dia também faz esse jogo de tentar conquistar você pela frente. Quando ele vem aqui, fala de saúde, fala de não sei do que, aí você dá espaço para ele. Quando você dá espaço para ele, aí ele vem, Ellen White, guarda do sábado. Lança semente. Exatamente. Então, lança divisão, né? Você vê desde a antiguidade várias heresias que circulam e tentam invadir a igreja de Cristo, tentam contaminar a igreja de Cristo. Assim foi na antiguidade, assim é hoje. Sim. Por isso que, se a gente não tiver uma afirmação muito correta acerca de Deus, tem que ter uma segurança muito grande. Muito grande, a coisa para a gente estar analisando constantemente. E aí eu vejo, Júnior, e eu admiro o pastor Zé Wellington, é exatamente essa sede de conhecimento. Isso é maravilhoso, viu? Ainda bem que de um trabalho, meu. Sim, exatamente. A liderança tem esse cuidado, né? Tem esse zelo. Porque se não tivesse, olha o tamanho dessa igreja. Meu Deus. Se essa igreja, se tem uma pessoa na frente dela interessado só em política e despreocupado com o ensino, meu irmão, você facilmente ia ter a invasão de alguma heresia, que aí às vezes começa a tomar parte da igreja, e quando você vai tentar combater, o que eles fazem? Eles racham a igreja. Sim. Como tem uma igreja batista lá das Filipinas, a igreja inteirinha se tornou adventista. O pastor foi lá, conversou com os membros concordaram, arrancar a placa da igreja batista e colocar Adventista do Sétimo Dia. Aí levou todo mundo para o rio e rebatizou. Por quê? Quando eles vêm até a gente dizendo que é irmão. Quando as pessoas começam a aderir ao adventismo, querer frequentar e querer mudar para lá, o que eles fazem? Rebatiza. E tem que rebatizar e tem que dizer no batismo que você crê no Espírito de Profecia. O Espírito de Profecia é Ellen White. Você não adventista disso, você não aceita Jesus, você aceita Ellen White. Aí você tem a pessoa, meu Deus do céu, a pessoa sai da verdade para se enfiar dentro de um negócio. É igual a congregação, né? A congregação também rebatiza. Por quê? Porque eles acreditam que nós não somos salvos. Teve uma época que a Igreja Deus e Amor também, eu não sei se... Terrível, hein? Tomara que não tenha continuado. Então eu não sei se ela ainda continua. Sim, verdade. Não sei. Eles são bem fechados também. Não, mas teve uma época que eles entraram para esse lado de batismo. Sim, de rebatizar a pessoa. Todos iam para Deus e Amor, tinha que se batizar. Se você foi batizado... A única igreja verdadeira. Ah, meu Deus do céu, aí é fogo, né? Se você foi batizado no Pai, no Espírito e no Espírito Santo, você foi batizado. Não existe dois batismos, é um só Senhor, um só batismo, certo? Eu quero trazer alguns textos aqui sobre Trindade, a gente parte depois para a fundamentação aqui na declaração de fé. Olha só, sobre onipresença, tá certo? Que é uma das palavras que não está escrita na Bíblia. O Testemunho de Jeová gosta de colocar essa, né? Procura a Trindade na Bíblia. Aí você devolve, procura onipresença. Não tem, mas Deus é onipresente. Por quê? A fundamentação da onipresença é bíblica. Agora, o termo é um termo técnico, criado para explicar esse conceito.
Onipresença, por exemplo, ó, em Jeremias 23, 24 diz, ó, o Pai é onipresente, ó, esconder-se-ia alguém em esconderijos de modo que eu não veja, diz o Senhor, porventura eu não encho os céus e a terra, diz o Senhor. Jeremias 23, 24, o Pai dizendo, eu encho os céus e a terra. Sim. O que é isso na onipresença? Aí, será que o Filho é onipresente? Veja, Efésios 1, 22 diz, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Quando diz todas as coisas, são todas as coisas. Então ele é o Senhor de todas as coisas. Ele é o Senhor de tudo. Se ele é o Senhor de tudo, tudo está sob o comando dele, né? Isso tudo está entregue a ele. O Filho, o Espírito Santo, Salmo 139, 7. Para onde me irei do teu Espírito, tá certo? Ou para onde fugirei da tua face? Então quando fala, ó, a face de Deus, a presença de Deus, ele diz, o teu Espírito. Para onde me irei do teu Espírito? Então o Espírito Santo de Deus está em todo lugar, está presente em todo lugar, então ele é onipresente. Então a onipresença, que é um atributo específico, um atributo incomunicável de Deus, está presente tanto ao Pai, quanto ao Filho, quanto ao Espírito. Você tem a Bíblia Sagrada afirmando a onipresença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Onipotência, vamos ver aqui, ó, Gênesis 17, 1 diz, ó, sendo pois Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe, eu sou Deus, o El Shaddai, Todo-Poderoso, tá certo? O Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. O próprio Deus, o próprio Pai, né? O próprio Pai, falando acerca de si mesmo como onipotente. Onipotência do Filho agora, Apocalipse 1 e 8, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso, que no hebraico é El Shaddai e que no grego é Pantocrator. Então você tem Todo-Poderoso também para o Filho, em Apocalipse 1 e 8. Para o Espírito Santo, Romanos 15, 19, pelo poder das coisas, pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém e arredores até o Ilírico tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. Então ele pregava o Evangelho de Jesus Cristo na virtude, ou seja, no poder do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem lhes concedia poder para operar milagres, maravilhas e para pregar a palavra de Deus. A onisciência, né, conhecer todas as coisas em relação ao Pai, que são conhecidas desde toda a eternidade. Isso aqui é o discurso de Estevão, falando acerca do Pai, interagindo com o povo de Israel e falando acerca do fato dele ser conhecedor de todas as coisas desde a eternidade. Então a onisciência do Pai. Em relação ao Filho, João 21, 17, disse-lhe terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ele dizer terceira vez, amas-me? E disse-lhe, Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse, apacenta as minhas ovelhas. Se Jesus não fosse onisciente, ele teria corrigido Pedro, falando, não Pedro, quem sabe de tudo é Deus, é o Pai, né? Eu sei de muitas coisas, mas quem sabe de tudo é o Pai, é o Espírito. Jesus disse, não há nada a corrigir, de fato eu sei de todas as coisas mesmo, ele é onisciente, né? Então você vê que se não entendemos a Trindade, muitos erros vão ter sido cometidos. Quer ver um erro que consegue cometer? É quando ele chega para Nicodemos, sim. Bom Senhor. Quem é bom? Senão Deus. Exatamente. Muito bem, muito bem. Exatamente. Aí você entra a pessoa puxa um assunto desse e acaba confrontando. Quem não nascer da água do Espírito, quem não nascer de novo. Então eu falo, ó, mesmo que você seja mestre de Israel, o processo é o mesmo. Que eu ainda acredito, Júlio, que quando Nicodemos foi ter com Jesus, e Jesus... Frito. Exato. E aí, como é que fica essa situação? Exato. Ele talvez quisesse chegar à conclusão que Jesus é um grande profeta. Sim. Mas nunca queria admitir que ele fosse Deus. Sim. E aí Jesus vai confrontá-lo com a necessidade dele sair dessa situação em que ele está e ter uma transformação, né? E nascer de novo. Então se ele nascer de novo, nada feito. Dentro daquele conceito que ele tinha, ele não ia receber Jesus como seu Senhor. Mas era muito difícil, né, João?
Mas ele teve uma conversão longa, mas teve resultado. Depois você vai ver Nicodemos, vai ser o único que vai defender Jesus quando os fariseus mandaram a guarda deles pegar Jesus, e os soldados ouviram uma pregação de Jesus e não conseguiram prendê-lo. Voltaram, e aí os fariseus perguntaram: cadê? Não prenderam ele? Ele falou: não conseguimos prendê-lo, nunca ouvimos ninguém falar daquela maneira. Aí os fariseus ficam bravos lá com os soldados, e aí tentam, um plano para matá-lo. E aí Nicodemos abre a boca para dizer: mas alguém pode ser morto sem ser primeiro julgado? Que é onde entra essa... E aí eles ficam bravos com Nicodemos e falam: você já viu algum profeta de Nazaré? Dizendo: ele é um falso profeta. Como eles vão dizer também, ele faz esses milagres pelo poder do príncipe dos demônios. Eles preferem atribuir as obras que eles sabem que são de Deus ao diabo do que receber Jesus como Senhor. Júnior, é uma coisa, uma blasfêmia. Eu olho interessante. A ciência é 1 de Coríntios 2,10 sobre o Espírito Santo. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito Santo permeia todas as coisas, até as profundezas de Deus. A onisciência do Espírito Santo. Poder criador, ele indica Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra, para o Pai e para o Filho. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada foi feito se fez. João 1:3, para Jesus como criador. O Espírito de Deus me fez. A inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Jó 33:4. O Espírito como criador. A eternidade, mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, todas as nações para a obediência da fé. Romanos 16:26, para a eternidade do Pai. Apocalipse 22:13, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro, para a eternidade no Filho. A eternidade no Espírito Santo ele aponta a Hebreus 8:14. Quanto mais o sangue do Filho pelo Espírito eterno, olha só o Espírito, pelo Espírito eterno, se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Então, dizendo que o Espírito Santo é eterno. Aí ele fala sobre santidade, Apocalipse 4:8, e não descansem nem de dia nem de noite, dizendo, santo, santo, santo. Inclusive, por que 3 santos e não 4 e nem 2? Santo, 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 Pai, Filho e Espírito, exatamente. Santo, santo, santo. Santidade para o Pai, para o Filho e para o Espírito. Atos 3:14, para a santidade do Filho. Mas vós negastes o santo e o justo, e pedistes que se vos desse um homem homicida. Também aquele discurso onde Pedro, falando com eles, fala: vocês trocaram o santo Jesus pelo homicida, que era Barrabás. Para o Espírito, vós tendes a unção do santo, e sabeis tudo. 1 João 2:20, acerca do Espírito Santo. Santificador, fonte da vida eterna, inspirador dos profetas. E fechando aqui, Deus: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Êxodo 20, verso 2. Para o Pai, Tomé respondeu e disse: Senhor Deus e Senhor meu e Deus meu. João 20:28. Tomé reconhecendo Jesus como Deus, como Senhor. Atos 5:4. Guardando-a não ficavas para ti, vendida não estava em teu poder, porque formaste esse desígnio em teu coração. Não mentiste aos homens, mas a deuses, que é o final em que primeiro Pedro diz: mentiste ao Espírito. E aí ele conclui aquela fala com: mentiste a Deus. Então o Espírito é Deus. Então, mentiu ao Espírito, mentiu a Deus, mentiu ao Espírito. Então eu queria passar esses versículos para a gente ter aqui bem claro que a Bíblia Sagrada, ela fala ao longo de toda a Escritura exatamente acerca daquilo que a Trindade afirma. Sim. A Trindade, o que é? A Trindade, ela é um termo que resume todos os textos. Todos os textos bíblicos que eu li aqui e outros mais estão dentro do conceito de Trindade, tá certo? Então é isso que a gente tem que ter de entendimento muito claro acerca disso. Separar muito bem o que é Trindade, tá certo? O que é triteísmo e o que é monofisismo, que é uma coisa que eu coloco aqui também, ó. O trinitarismo é uma doutrina fundamentada nas verdades bíblicas da revelação das pessoas do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. E mesmo que a palavra Trindade não esteja presente no texto bíblico, da mesma forma que as palavras onipotência, onipresença, onisciência não estão, da mesma forma como elas não estão, e mesmo assim entendemos que Deus e só Ele tenha essas características, cremos que este Deus é triuno, diferentemente dos erros do triteísmo, que se separam as pessoas, ou seja, são 3 deuses diferentes em 3 deuses, 3 pessoas em 3 deuses distintos, como o politeísmo e o monofisismo, que confunde as pessoas como se Deus estivesse a nos confundir com 3 manifestações distintas. Aí tem o monofisismo modalista, tá certo? E o monofisismo dinâmico. E o modalista foi aquele que eu expliquei, onde Deus brinca às vezes de ser Pai, às vezes de ser Filho, às vezes de ser Espírito, mas é uma só pessoa. Então vamos voltar aqui para a declaração. Aí o interessante, Júlio, que tudo isso corre um perigo com a gente quando não há um entendimento total, né? Exatamente, que aí às vezes a gente vê muito isso, a pessoa às vezes na tentativa de explicar, aí ela escorrega. Aí onde você vai, geralmente quando a pessoa tenta explicar a Trindade, ela cai no chamado monofisismo, que ela começa a dizer que olha, é um só Deus, e Deus às vezes é Pai, às vezes é Filho, às vezes é Espírito. E aí quando você vê a Bíblia falando, como eu falei aqui, que Jesus é eterno, que o Filho, tá certo? Que o Filho, que é Jesus, é eterno, que o Espírito é eterno e que o Pai é eterno, em que momento foi esse que Deus não foi Pai, não foi Filho, não foi Espírito, se eles são eternos? Então Deus sempre foi Pai, Filho e Espírito. E sendo Pai, Filho e Espírito, Ele é um só Deus, porque é uma só essência, tá certo? Aí tem aquela questão até que foi colocada, olha, a essência de Deus é única, por isso que é um só Deus, tá certo? Mas é uma unidade composta de Pai, Filho e Espírito. Exatamente. E aí é difícil mesmo a gente tentar, principalmente quando a pessoa não conhece nada, aí você vai começar uma explicação. É difícil, você tem que se manter dentro do texto bíblico, porque se você for tentar, vou te explicar como sendo isso aqui, vou te explicar, por exemplo, aquela questão que eu já vi alguém criticar, a questão do sólido, líquido e gasoso. Ela é uma analogia boa, porque é tudo água, é água sólida, líquida e gasosa. Só que o problema é, quando você começa a exagerar a explicação dessa questão da água, você acaba caindo no monofisismo. Por quê? Porque a água não está ao mesmo tempo como sólida, líquida e gasosa. Sim. Aí então, existe o tempo dela para isso. Isso, exatamente. Olha, a água está aqui líquida, aí se eu congelar ela vira sólida, se eu esquentar ela vira gasosa. Só que aí você vai dizer o seguinte, então é a mesma água, só que em algum momento ela é sólida, em algum momento ela é líquida, em outro momento ela é gasosa. Então aí você é um monofisista. Aí complica. Porque na Trindade os 3 estão presentes ao mesmo tempo, continuamente, eternamente. E aí, nossa, como não é fácil. Difícil mesmo. E eu dou glória a Deus por ser difícil. Se fosse fácil, seria um ser humano. Seria banal, né? Seria banal, exatamente, ainda bem. Explica, todo mundo sabe. Quanto mais você vê os teólogos suarem com esse negócio, melhor glória a Deus, porque você está falando de um Deus que é para além do nosso entendimento. Vamos dar uma lida aqui na declaração, a gente vai caminhar para o final já. Ele diz, unidade na Trindade. A unidade de Deus não contradiz a doutrina da Trindade, porque Deus não é uma unidade absoluta, e sim uma unidade composta e dinâmica. Seu relacionamento com o Filho e o Espírito Santo é desde a eternidade. E outra coisa que ele levantou aqui que eu acho muito importante, eu já vi explicações, e inclusive tem que tomar cuidado com certos professores de criança que caem muito para essa explicação. Falam, por que Deus criou todas as coisas? Porque está se sentindo sozinho. Nossa. Eu já vi, Deus estava tão só, aí criou um homem para glorificar ele. Tem até uma música, né? Parece que tem uma musiquinha que vai por esse lado mesmo. Tem. Isso não chega a ser assim uma blasfêmia, mas é um erro. Deus não esteve só em momento algum. A Trindade, ele é autossuficiente. Então os 3, como é afirmado em outro lugar, não é que um adora o outro, mas um está sempre presente ao outro. Então Deus não criou o homem por necessidade, Deus criou o homem por amor. Então a expressão do amor de Deus veio trazer a criação de todas as coisas do universo. Outros perguntam assim,
Se o universo é tão grande, né, você vê as estrelas, esses dias estavam falando, por exemplo, que se você colocar a estrela Antares no computador, para você ter a comparação, né, se a estrela Antares preenchendo toda a tela, o Sol seria apenas um pixel da tela. O pixel é uma pequena microscópica luz, né, que reproduz aqui na tela, para você ter a dimensão do tamanho. Então você tem o nosso Sol, que diante dele a gente é assim, um grão de areia, e o Sol por si, ele é um grão de areia diante de Antares, que é uma estrela que está em outra galáxia. Então quando você olha para essas coisas, e você olha para esses sistemas estelares que a gente nem conhece, né, que estão tão distantes, você pensa, como que Deus criou tanta coisa assim para ter vida só na Terra? Por isso que os caras ficam nessa pesquisa, né? Sim. Só que aí você, por outro lado, olha o seguinte: primeiro, Deus não tem perda de custo-benefício. Por quê? Porque Ele é eterno e Ele é todo poderoso. Então o poder de Deus não se esgota com a criação de todas as coisas. E outra, como é que um Deus grande ia criar coisas ínfimas, pequenas, insignificantes? Sim. Obviamente, o resultado da criação de Deus só poderia ser essa grandiosidade mesmo. Então a gente olha para o cientista lançando satélites e para o homem fazendo essa pesquisa e indo tão longe, descobrindo tão pouco, que a gente vê como Deus é tão grande, como Deus está para além da possibilidade. O homem não saiu nem do berço ainda, porque o universo é o berço, né? A galáxia é o berço do homem. Então o homem não consegue nem sair da sua galáxia ainda. O homem, para ir até a Lua, é um custo extraordinário. O homem não consegue chegar até Marte, está sonhando chegar até Marte, não sei quando. E aí, para além disso, existe todo um universo que não vai dar tempo de a gente explorar. Por quê? Por causa da grandiosidade de Deus. E a gente está falando só do mundo físico. E a outra dimensão, que é uma dimensão espiritual, aí nem chega, né? Não dá nem nessa aí. Até para imaginar é difícil, né? Exatamente. Então quando a gente olha para isso aqui, a gente vê exatamente essa característica de que Deus, Ele é suficiente a si mesmo. Então quando Ele cria por amor e não por necessidade. O nome Elohim, que eu falei até na aula passada, né? Quando em Gênesis 1:1 usa o termo Elohim, né? Bereshit bara Elohim. Esse Elohim, o final em M no hebraico é plural, né? Como se fosse deuses. Aí na tradição hebraica não vão ter uma explicação. Por que plural? Por que Elohim? Essa explicação dentro da revelação, perspectiva da revelação progressiva, ela vai vir no Novo Testamento, quando Jesus nos faz entender isso, né? Sim. É Elohim por quê? Porque é Pai, Filho e Espírito Santo. Sim. É por isso que é Elohim. Plural de Eloá, de Deus, em hebraico. Revela os primeiros vislumbres da Trindade no Antigo Testamento. É o nome que aparece na declaração: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então somente até aqui, para a gente ter um entendimento acerca da unidade na Trindade, tá certo? Que inclusive é aquilo que eu destaquei até naquele versículo, o principal versículo que fala da unidade de Deus. Ouve, ó Israel, o Senhor é teu Deus, o Senhor é um. Aí a gente ouve, o testemunho de Jeová pode colocar, olha, aqui diz, ó, Deus é um. Como é que você afirma a Trindade? Aí se você for um pouquinho mais além e pesquisar, aí você vai no hebraico, pega lá, no hebraico, ahad. Aí você vai pesquisar o ahad num léxico, você vê, ahad, unidade composta. Mas é um composto, tá certo? De Pai, Filho e Espírito Santo. Negação do unicismo. Unicismo, unitarismo e triteísmo. 3 erros aqui, ó. Negamos o unicismo sabelianista, tá certo? E moderno. Ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo sejam 3 modos de uma pessoa divina, de uma mesma pessoa divina. Porque está escrito que as 3 pessoas são distintas. Tá ok? Então, na declaração isso aqui tem que estar muito claro, tem que estar de fato muito, e é isso que ele faz aqui. A gente se opõe a isso. A Bíblia Sagrada não nos dá respaldo para pensar assim, mas sim que Pai, Filho e Espírito Santo desde sempre existiram. Negamos também o unitarismo, pois essa doutrina afirma que somente o Pai é Deus, negando assim a divindade do Filho e do Espírito. Então você tem um unicismo modalista, que é, por exemplo, o que afirmou em Sabélio, e um unitarismo, tá certo? Que é uma outra afirmação, principalmente do Testemunho de Jeová, onde diz, só o Pai é Deus, tá? Só o Pai é Deus, o Filho é a primeira das criações de Deus, tá ok? Inclusive o texto que eles gostam de usar é um texto de Paulo aos Colossenses,
que diz que Jesus é o primogênito de toda a criação. Eles gostam de colocar esse versículo. E aí, uma forma de você contra-argumentar é a seguinte: primogênito não é somente primeiro nascido. Primogênito tem um sentido também de principal, tá ok? Aí ele diz, não, tal, mas assim, se não for assim, como é que você vai entender quando Deus chama Israel de meu primogênito? Sim. Tá ok? Então, quando Deus chama Israel de primogênito, Deus não estava dizendo que Israel era a primeira nação. Deus estava dizendo que Israel era a principal porque era o eleito, que é o escolhido dele, a nação particular. Até que ele manda mensagem para Nabucodonosor, né? Exatamente. Então, primogênito é aplicado a Israel, tá certo? E não significa primeiro nascido. Israel não é o primeiro povo. Israel veio com Abraão, depois de Abraão, e quando Abraão nasceu já tinham povos, já tinham havido vários povos. Então, primogênito, tanto em relação a Israel quanto em relação a Jesus, diz principal, tá certo? Diz a respeito de ser, né, aquele que submete todas as coisas, assim como Paulo disse. Então, olha, Jesus, ele veio, tá certo? Ele encarnou, e quando Jesus encarna, ele está subordinando, a partir do processo salvífico, né? O processo por meio do qual ele se entrega como Cordeiro de Deus, está religando, porque havia uma barreira, né, entre Deus e o homem. E quando Jesus elimina a barreira, Jesus está religando o homem a Deus. E quando religa, está reconstituindo. Por isso que Deus vai sujeitar tudo a Cristo. E aí quando você vê no milênio, Cristo regendo com vara de ferro. Por quê? Por causa daquilo que ele fez, quando ele religou tudo novamente a Deus por meio da sua salvação. E aí os salvos em Cristo vão reinar com ele. Aqueles que não aceitaram a Cristo vão ser lançados no lago de fogo. Aí esse é o processo, né? Por isso que Jesus é colocado ali como principal, né? Porque ele é o centro, né? Em torno dele tudo está girando. Negamos também o unitarismo, que aí o testemunho de Jeová vai dizer, Jesus é uma criatura. Sim. E o Espírito é uma força ativa, né? O Espírito Santo como uma energia, né, que alimenta o ventilador e as lâmpadas, né? Uma força ativa. E aí a gente contra-argumenta, como é que uma força ativa se entristece? Como é que uma força ativa toma decisões? Meu Espírito apartou a Paulo e Barnabé para a obra que os tem chamado. Uma força ativa, é impessoal. Então, como é que ele manifesta traço de personalidade? Não entristeçais o Espírito Santo. Não aquele que blasfemar com o Espírito Santo não terá perdão. Então, cai por terra, né? Essa alegação da força ativa. Assim, a divindade do Filho e do Espírito, ao passo que as Escrituras Sagradas ensinam a divindade do Filho e do Espírito Santo. Também negamos o triteísmo, ou seja, que existam três deuses separados, pois a Bíblia revela a existência de um único Deus verdadeiro. Há um só Deus e que não há outro além dele. Marcos 12:32. Todavia para nós há um só Deus. 1 Coríntios 8:6. Essa doutrina monoteísta tem implicação para a salvação. E a vida eterna é essa, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Pronto, quando a gente olha isso aqui, a gente vê o conceito de Alá como Deus não tem nada a ver com o conceito de Deus conforme o cristianismo. Sim. Então Alá e Jeová, tá certo? Ou Yahvé, que é o nome mais correto, Alá e Yahvé não são a mesma pessoa, tá certo? Enquanto ali você tem um pequeno Deus que fazia parte de um panteão de deuses e que foi alçado ao Deus principal quando houve a Revolução Islâmica, e que tem Maomé como seu profeta. Então é como o Alá e o Maomé é o seu representante aqui. Pode ser uma religião, pode ser aplicada uma religião como Paulo disse, que ainda que deles são anjos. Falou agora o versículo chave, é o que mata a questão, porque é exatamente isso que aconteceu, tanto em relação ao islamismo quanto em relação aos mormons. Exatamente, isso matou a questão. Ainda que desça um anjo do céu e pregue outro evangelho, tenhais por anátema. Que foi exatamente o que aconteceu. Porque o Islã, eles falam que foi o anjo Gabriel. Exatamente. Os mormons dizem que foi Moroni. Moroni, que aí revelou para Joseph Smith, que aliás era um cara enrolado, viu? Por causa de uma acusação dessa. Quando você vai olhar para a história desses homens, e vou dizer uma coisa, é lógico que existem em nosso meio homens que são crápulas. Sim, né? Também tem, verdade. Mas um exemplo, José Smith, o fundador do Islã, o
Testemunho de Jeová, o Russo, né? O Russo, o Charles Taze Russo também. Nossa. Teve um problema com a esposa dele, que até se separou e ele deixou a esposa sem nada. Ele entregou tudo para a igreja, deixou ela na miséria. Acho que ele teve dois ou três relacionamentos. Acho que foi. Nossa, foi preso. Era maçom, mas morreu maçom. O túmulo dele tem uma homenagem à maçonaria. Ele maçom até o fim da vida. E aí você vê esses caras enrolados, caras complicados, meu Deus do céu, sem testemunho. É que assim, normalmente os caras enrolados, eles são muito inteligentes. São, exatamente. Assim? Isso você não pode negar. Os caras têm uma astúcia para enganar, para você... elaborar uma coisa complicada, que as pessoas ficam impressionadas com aquilo. Você pega um estelionatário. Exatamente. Ele cria um meio de te enganar, que você se envolve na conversa dele. Que é uma coisa... é bom de lábia. Exatamente, que é aquilo, o cara não toma força, ele convence você a entregar alguma coisa, ou investir nele, ou dar um dinheiro para ele, e por aí vai. Eu fico olhando. Pessoas da Trindade, é possível um membro da Trindade subordinar-se voluntariamente a um ou dois, que é a situação. Jesus se fez homem atendendo aí a ordenança do Pai. Jesus se subordinou ao Pai, disse: o Pai é maior do que eu. Em que situação? Na qual ele se humilhou a si mesmo, como Paulo disse, e veio até nós como homem. O Espírito Santo, por exemplo, é enviado pelo Pai e pelo Filho. Então ele se subordina ao Pai e ao Filho. Mas essa subordinação não significa inferioridade, porque a subordinação é livre, é de livre e espontânea vontade. Então, pelo bem da obra de Deus, é que eles atendem a essa subordinação, né? A, de fato, realizarem cada um trabalho específico dentro do plano de salvação. Mas isso não significa ser inferior em essência. Há uma absoluta igualdade dentro da Trindade, e nenhuma das três pessoas está sujeita por natureza a outra, como se houvesse uma hierarquia divina. Existe sim uma distinção de serviço. O Pai possui a mesma essência divina das demais pessoas da Trindade. O Filho é gerado do Pai, o Espírito procede do Pai e do Filho. A paternidade é o papel da primeira pessoa da Trindade, que opera por meio do Filho e por meio do Espírito. O Pai proclamou as palavras criadoras e o Filho executou-as. O Pai planejou a redenção e o Filho, ao ser enviado ao mundo, realizou-a. Quando o Filho retornou ao céu, o Espírito Santo foi enviado pelo Pai e pelo Filho para ser o Consolador e Ensinador. A subordinação do Filho não compromete a sua deidade absoluta. E da mesma forma, a subordinação do Espírito ao ministério do Filho e do Pai não é sinônimo de inferioridade. Quando o Senhor Jesus disse: o Pai é maior do que eu, pois ele fez-se servo como consequência da encarnação, não quis dizer com essa declaração que se tornou em substância menor que o Pai, e sim que se subordinou funcionalmente à vontade do Pai, porque eu não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então disse: eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Hebreus 10, 9. A submissão do Filho foi uma condição voluntária para o seu messiado. Também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Por isso não compromete a deidade absoluta do Filho, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, nem a igualdade de essência e de substância das três pessoas. Aí ele traz uma fundamentação aqui, ó. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito é Deus. Isso aqui eu já fundamentei por meio do texto. Então o texto bíblico fundamentou essa afirmação da deidade em relação às três pessoas. E eu quero fechar. A gente vai fechar a aula com o seguinte. Vou trazer aqui uma leitura de teologia sistemática pentecostal, para a gente encerrar aqui a nossa aula. Olha só. A doutrina da Trindade, que ele vai trazer um pequeno histórico e a gente desenvolve aqui, a gente encerra aqui com essa leitura. A teologia sistemática pentecostal, na página 90, quem é o responsável pela essa parte? Deixa eu ver aqui. O responsável por esse texto aqui foi, deixa eu ver, deixa eu pegar aqui acerca da teontologia, doutrina de Deus, Ezequias, aqui é Ezequias Soares. Olha só o que ele diz aqui, ó. No estudo dos atributos de Deus, vimos a sua unidade ao discorrer sobre os seus nomes, analisamos o sentido do plural de majestade no nome divino Elohim. Tendo isso em mente, podemos afirmar à luz da palavra de Deus que a doutrina da Trindade não compromete a unidade de Deus.
Nessa última parte da teologia ou teontologia, trataremos da história do conceito e dos fundamentos bíblicos da doutrina da Trindade. Não há contradição entre o monoteísmo do Antigo Testamento e a Trindade cristã, haja vista o mesmo único Deus subsistir eternamente em três pessoas. Ele é um só Senhor em três pessoas, e não três deuses. Cada pessoa da Trindade é Deus. A palavra do Senhor descarta a ideia de triteísmo, três deuses, e do unicismo. A Trindade pode ser definida como a união de três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em uma só divindade. Tais pessoas, embora distintas, são iguais, eternas e da mesma substância. Ou seja, Deus é cada uma dessas pessoas. As Escrituras Sagradas ensinam que há um só Deus e que Ele é um só. Elas ensinam que o Pai é Deus pleno, com todos os atributos da divindade. 1 Coríntios 8,6. Que o Filho é Deus e não apenas parte da divindade, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses 2,9. E elas também asseveram que o Espírito Santo é Deus, como lemos em Atos 5, 3 e 4, aquela narrativa de Pedro em relação a Ananias. Mentiste ao Espírito, mentiste a Deus. A Trindade, no tetragrama Yahvé, YHWH, a palavra de Deus afirma que a Trindade é Deus. Vemos lá no tetragrama YHWH. Nesse caso, quando lemos o nome Deus ou Senhor nas Escrituras, precisamos entender que esses termos podem ser aplicados à Trindade, isoladamente ou da mesma maneira ao Pai, ao Filho e ao Espírito. Analisemos algumas passagens bíblicas que revelam a unidade na Trindade. Aí ele cita aqui Romanos 10,13 e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, nos restantes que o Senhor chamar. Joel 2,32. Nesse texto, o tetragrama, segundo o Novo Testamento, é a referência ao Senhor Jesus. Romanos 10,13. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o meu espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem transpassaram, e o prantearão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Zacarias 12,10. Temos nessa passagem uma profecia escatológica. O Deus Jeová de Israel promete proteger Jerusalém e seus moradores. Observe a expressão, olharão para mim, a quem transpassaram. Quem foi ao céu transpassar a Jeová? Trata-se naturalmente de uma referência a Jesus, como foi transpassado no Gólgota. E outra vez diz a Escritura, verão aquele a quem transpassaram. João 19,37. Então, do mesmo modo que o profeta usou, Zacarias 12,10, usou esse texto como uma fala de Jeová, de Deus, no Novo Testamento o mesmo texto é usado referindo-se a Jesus, aquele que transpassaram. E disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão, e despertou do seu sono e disse, sairei ainda esta vez, como dantes, e me livrarei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Juízes 16:20. O contexto dessa referência mostra que Yahvé se refere ao Espírito, que é o Espírito de Deus havia se retirado dele. Então a gente vê os textos do Antigo Testamento facilmente sendo atribuídos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Eu vou fechar com isso aqui, algumas evidências. Olha só, o credo niceno diz o seguinte, cremos, é de 325 esse credo, cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, em um só Senhor Jesus, Filho de Deus, gerado unigênito do Pai, isto é, da substância do Pai, Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não feito, consubstancial ao Pai, por quem foram feitas todas as coisas que estão no céu e na terra, o qual por nós, homens, e para nossa salvação desceu, e se encarnou e se fez homem, padeceu e ressuscitou ao terceiro dia, ele virá para julgar os vivos e os mortos, e no Espírito Santo. E aí temos algumas evidências, evidências bíblicas da doutrina da Trindade. A doutrina da Trindade se opõe ao politeísmo dos povos pagãos, bem como ao ateísmo. B, desde o início, textos bíblicos falam da Trindade divina sendo professada por meio da manifestação do Pai,
do Filho e do Espírito, como um só Deus. Gênesis 1:26, Deuteronômio 6:4, Salmo 104:30, João 1:1. C. Pai, Filho e Espírito não falam somente em 3 diferentes manifestações, como o monofisismo, mas de pessoas que podem dizer eu sou, especificamente, e dizer tu, entre si, mesmo tendo uma essência. D. A aparente subordinação é, na verdade, apenas uma deficiência de nossa linguagem em não conseguir descrever o perfeito relacionamento em que os 3 são iguais em honra. Por isso, Pai, Filho e Espírito Santo, primeira, segunda, terceira pessoa da Trindade, mas não no sentido de que a terceira é inferior à primeira, mas as 3 são iguais em poder. E, desde antes da criação de tudo, a Trindade sempre atuou em unanimidade, com cada pessoa desempenhando seu papel em igual poder e autoridade na presença da criação. E aí você tem alguns textos bíblicos, mas isso aqui é suficiente. A gente já fez algumas leituras, então a gente encerra por aqui. A Trindade nos é revelada, ela não é totalmente entendida, porque é uma revelação da parte de um Deus perfeito, todo-poderoso, para um homem imperfeito e limitado. Mas nós temos a capacidade de receber a revelação e aceitá-la conforme a Bíblia. Tá ok?